Fundada em 1982 no interior de São Paulo, a Emar iniciou suas atividades com a fabricação de embalagens através de uma gestão inovadora. Sempre atenta às necessidades do mercado, incorporou ao seu portfólio outras linhas de produtos e hoje possui vários segmentos. Criteriosa na aquisição de matéria-prima, maquinários modernos, unidades produtivas capazes de atender toda a demanda e logística eficaz, contando com frota própria e o apoio de grandes parcerias terceirizadas. A empresa conta atualmente com 4 unidades produtivas, que somadas totalizam mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Assim caminha a Emar, desenvolvendo, produzindo e comercializando produtos de alta qualidade, buscando a satisfação total dos seus clientes, gerando crescimento sustentável para a empresa, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. Emar, referência em qualidade. Olá você, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Iris Decalaf. Eu quero lembrar que nós estamos aqui devidamente protegidos pela sanitização da Bio10, que está aparecendo aí no rodapé da sua tela, o telefone. Se você tem uma empresa com funcionários, considere contratar a Bio10. Sanitização com eficiência. E nós começamos o programa falando do Outubro Rosa. Olha, gente, vai acontecer muita coisa legal no programa. Nós estamos dedicando, porque sabe como é que é, né? Mulher, a minha avó, que se chamava Iris Teixeira de Lima, ela morreu aos 49 anos de úlcera. Em 1968 era assim que se referia a câncer, né? Câncer era uma palavra que honestamente era proibido de se falar. E eu perdi as minhas 2 avós, né, para o câncer. Então nós vamos dedicar esse mês de outubro todo ao Outubro Rosa e nós vamos conhecer mulheres que fazem a diferença. Diferença na nossa sociedade, cada uma no seu segmento, porque você sabe, né? Nós somos 51% da população, meu amor. O mundo é nosso, meu e seu, que está aí do outro lado, amiga. Vem pra cá, o programa Iris Decalaf está apenas começando. Outubro Rosa. Gente, nesse mês é onde a gente se reporta a mulher especificamente com a campanha da prevenção do câncer de mama. O programa Iris Decalaf tira um espaço para a gente falar de mulheres do Brasil. Mulheres do Brasil preocupadas para os rumos que o Brasil está tomando. E elas se juntaram com o apoio da Luísa Trajano para formar esse grupo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a nossa colega Joelma Caparrós falar um pouco mais do Mulheres do Brasil. Durante todo esse mês de outubro, nós temos o prazer de oferecer esse espaço para dar visibilidade a um trabalho que é feito, um trabalho de formiguinha, né, Joelma? Oi, gente, como diz o ditado, a nós aqui outra vez, Iris. Queria agradecer muito mesmo o espaço que você nos cedeu para falar desse grupo e já deixar o convite aberto para você fazer parte da nossa causa com toda essa destreza e expertise aí, até num cargo de liderança, porque você é maravilhosa. Você sabe que eu tenho uma admiração enorme por você. Gente, o Grupo Mulheres do Brasil, ele foi fundado por nada mais, nada menos do que a nossa querida Luísa Trajano. E hoje nós somos mais de 50 comitês, quase 70 mil mulheres no Brasil. E já estamos na Argentina, na França, na Alemanha, fazendo trabalhos realmente de formiguinhas. Nós nos dividimos em comitê da educação, da comunicação, comitê da educação e inclusão, comitê da violência contra a mulher, comitê do empreendedorismo, 60 mais, do esporte, né?
E o nosso objetivo é ajudar mulheres. Nós não inventamos a causa, nós apoiamos projetos existentes e também, Iris, fazemos projetos quando necessário. Fazemos palestras, unimos a outras causas assim importantes com o objetivo de empoderamento de mulheres, né, de trabalhar as questões feministas, de trazer a mulher mais nesse contexto realmente de pertencer. E o nosso objetivo, gente, é a luta aí, a gente luta por direitos iguais entre homens e mulheres. Nós não temos nada contra os homens, nós somos a favor das mulheres. E a gente queria agradecer mais uma vez. Agora nós estamos em plena campanha do Outubro Rosa, né, que é uma campanha tão importante que ajuda tantas e tantas mulheres aí, né? E a gente quer agradecer aí a oportunidade de a gente poder falar sobre isso. Vamos conhecer então o Comitê da Comunicação, a Joyce. Prazer, tudo bom? Meu nome é Joyce, eu sou estudante de Psicologia e estou na liderança do Comitê de Comunicação no Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo São José do Rio Preto. Atualmente eu estou responsável pelas artes do Instagram. Então, olha, é tudo pensado, né? É tudo nos mínimos detalhes. É quando a gente fala, literalmente, organização é a chave do sucesso. E cada um no seu quadrado, ali nós temos a responsável pela educação. Olá, eu sou Gisele Albuquerque, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga e pedagoga. Estou como líder do Comitê Educação e Inclusão do Núcleo São José do Rio Preto. Quero agradecer mais uma vez a presença aqui do programa e convidar todos vocês para participar conosco desse grupo incrível e participar do nosso comitê. E eu já me sinto quase que meia, né? Vem participar também. Você sempre pode dar a sua contribuição. E é aquela história, né, Jama? Mulheres ajudam mulheres, né? Os homens são um grupo tão fechadinho, né? Mulheres ajudam mulheres sempre, né? E é isso que a gente quer, né? Sororidade, né? Quando as mulheres aí, nós nos unimos, a gente trabalha pela causa, né? A gente percebe aí a força que a gente tem, que não é pouca, viu, mulherada? Vem para o Grupo Mulheres do Brasil, www.grupomulheresdobrasil.org.br. E aqui do nosso lado, você apresenta ela. Eu acho que é bom ela se apresentar, né, Andréia? Bom dia, sou Andréia Lourenço, sou advogada, especialista na área trabalhista, com foco em compliance trabalhista. Sou participante do grupo, né, do Comitê de Violência contra a Mulher, e quero agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o comitê e agradecer também a todas as mulheres que participam das causas, que estão junto com a gente, e convidar você a participar desse comitê conosco. Fala, João. Você sabe, Iris, que em 2016, aí no finalzinho, né? 2016 para 2017, nós trouxemos a Luísa Trajano aqui no nosso teatro, né, no Paulo Moura, e nós colocamos 1000 mulheres lá dentro. Foi muito bonito, foi lindo de se ver. Afinal de contas, nós somos realmente uma maioria. E eu gosto muito dessa ausência não partidária. Política não partidária, né? Eu acho que o lema de vocês, né? A bandeira ser o Brasil, eu acho que isso é o que importa, né? É a ausência dessa coisa partidária. Sim, nós somos apartidárias, nós somos apolíticas. A nossa intenção realmente é promover aí o benefício, né, de todas as mulheres. A gente apoia, assim... Nós não envolvemos em política, mas a gente faz política, né? Mas a política não partidária, né? A política, né? não partidária, né? Que a vida toda é uma política, né, Joelma? A vida toda acaba sendo uma política, né? Realmente. Mas o nosso maior objetivo realmente é essa união, trazer mais informações para as mulheres e lutar por igualdade aí entre homens e mulheres para a gente construir um país mais justo. E no nosso espaço, que é sempre reservado ao perfil, ao tete-a-tete e ao Saúde em Foco, nós recebemos aqui esse grupo maravilhoso do Mulheres do Brasil. Venha participar, dê a sua contribuição, dê a sua sugestão, né? Tá aí aparecendo no rodapé da sua tela. Muito obrigada, a gente volta em seguida. Obrigada a vocês. Obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada.
conhecer o salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem, tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist, os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830. Programa Iris Decalaf, sempre um monte de informação para você. E, gente, na semana passada, eu fui conhecer, eu trouxe aqui para conhecer e a gente gravou lá no outro estúdio. Vocês vão acompanhar comigo a melhor esfirra de Rio Preto, a esfirra do Mestre Cuca. Vamos lá, nós vamos conversar com a Fernanda. Gente, olha, pensa numa esfirra que não te dá azia. Então, é a esfirra do Mestre Cuca. Vamos experimentar? Vamos ver? Vou te apresentar. Chegou no momento, que é o momento que eu mais gosto, que é de falar de alimentação. Gente, já pensou? Olha só, olha o que você tá vendo. Esfirra, né? Já imaginou você poder comer uma esfirra e não sentir azia? Pois é, tem um lugar maravilhoso lá na Zona Norte, chamado Mestre Cuca, que é onde você come a melhor esfirra de Rio Preto. Não é isso, Fernanda? Isso, estamos lá na Zona Norte com 26 tipos de esfirra, salgadinhos, pizza, do melhor sabor que tiver. Fernanda, se eu te pedir a receita dessa pizza, por que ela não dá azia? Porque tem muito amor, né? Olha, o segredo de tudo é amor. E ela trouxe aqui pra nós, gente, olha, presta atenção nessa... Tem esfirra doce também. Sim, temos esfirra doce, 3 sabores. E você entrega? Entregamos. Esfirra Delivery Mestre Cuca, gente. A melhor esfirra de Rio Preto. O salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem,
Tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist, os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830. No tete a tete de hoje, gente, olha, ela aparece por aqui, eu roubo ela, porque ela mora longe, ela mora lá no Mato Grosso do Sul, ela mora em Campo Grande. Eu vou dizer uma coisa pra você, olha, ela tem tanta informação pra gente que, infelizmente, nesse pouco tempo que a gente passa por aqui, a gente não consegue saber tudo. E ela, além disso, não é uma mulher inteligente, bonita, e é dessas pessoas deliciosas. Eu tô falando da doutora Marcela Grisotti. Bom dia, doutora. Bom boa dia, tarde, como boa vai? tarde, Tudo né? bom? Tudo bem com vocês? A gente veio falar um pouquinho de novo sobre o equipamento. Doutora Marcela, eu gosto muito de falar das coisas que a gente conhece, né? Então, você ouve falar, o nome do aparelho é Enigma Exorbital. Enigma Exorbital. Eu fiquei muito interessada quando a senhora falou, porque eu tinha um princípio, digamos assim, de incontinência urinária, aquela coisa que quando a gente tá de noite, que levanta para fazer o número 1zinho e não consegue segurar. E aí eu fiz a aplicação, porque eu vou dizer para você, a gente tem que experimentar, né? Eu fiz a aplicação e é perfeito. Tem o quê? 10 dias? 20 dias. 20 dias. E é assim, olha, sumiu praticamente com uma aplicação. Já não existe mais a incontinência. Existe a vontade de fazer, né? E ponto, né? É isso mesmo, né? O equipamento, através dessa radiofrequência tetrapolar, ele consegue entregar para o tecido essa onda eletromagnética, que ela vai retornar ao estágio anterior da incontinência. Então, por exemplo, a gente fez uma aplicação, já deu resultado. Aí, às vezes, a paciente fala assim, eu não preciso de mais. Por isso que é um tratamento, né? Se ela deixar espaçar entre uma sessão e outra, muito tempo, 2 meses, 3 meses, com certeza vai retornar. Porque a gente vai envelhecendo e vai envelhecendo também nessa parte íntima e na parte pélvica da mulher, né? Então, por isso que é importante estar aplicando uma vez por mês para poder estar sempre devolvendo essa onda eletromagnética para o tecido, essa radiofrequência para o tecido. E, doutora, e não é uma coisa que seja assim, específico em relação à idade. Porque eu estava conversando com uma conhecida e ela tem 27 anos, ela acabou de ter neném e ela diz que não consegue nem rir. Ela ri, o xixi já sai. É normal, né? Então, as mulheres hoje que estão fazendo opção por um parto normal ou um parto natural, existe uma frouxidão dessa região e aí o equipamento ele vem para resolver. Então, antigamente, as mulheres, quando tinham 60, 70 anos, faziam a cirurgia da região de períneo, né? Agora, não há necessidade. A gente pode evitar as cirurgias entrando quanto antes com a radiofrequência tetrapolar para essa região.
E aí, tem a incontinência urinária, que eu, pessoalmente, Iris de Calaf, posso testificar que a coisa realmente funciona. E quando a senhora fala de estar fazendo mensalmente, mas é por um determinado tempo, né? Quanto tempo a pele precisa para estar recuperando esse colágeno, né? Que a senhora falou. Isso. O ideal é que seja de 4 a 8 sessões. Por isso que é preciso uma avaliação, porque na avaliação a gente consegue identificar se 4 sessões serão o suficiente ou se a paciente vai precisar chegar o teto máximo, que a gente chama de 8 sessões. Mais do que isso, não adianta, porque o tecido acostuma. Então, a pessoa fala assim, eu quero fazer o ano inteiro. Não, eu fiz 8 sessões em 2020, em 2021 eu vou fazer 4. Em 2022, eu vou fazer 2. Então, a gente vai fazendo uma forma progressiva, mas com redução das sessões. Tá? E aí, até chegar num ponto que seria uma sessão por ano. Então, não precisa mais daquela cirurgia invasiva, né? Que você fazia aquela cirurgia do períneo, você ficava, inclusive, muito tempo sem. Não precisa ficar sem ter as relações sexuais, né? Para aquelas que têm né? Uma vida sexual ativa, né? O marido não vai reclamar, né? O equipamento, ele não é ablativo. Então, no dia da aplicação, desculpa, doutora, vamos traduzir aí. Ablativo. Ablativo é lesão, ele não provoca lesão, tá? Então, significa que você vai fazer a aplicação e você pode ter uma vida sexual normal, uma vida de atividade física normal, tudo acontece normal. Não tem que ter 15 dias de espera para ter uma relação sexual. Então, por isso que a gente chama de não ablação. Então, ele vai trabalhar somente nesse estímulo do colágeno, trazer você para a juventude de novo. Doutora, aí a gente tem a incontinência urinária, que, como eu disse, o Iris de Calaf testifico, funciona. Só que ela tem também, esse aparelho também tem outras funções, né? Vamos falar dessas outras funções que consegue otimizar, digamos assim, a vida da mulher moderna, né? Porque Claro. no século XXI a gente não pode parar hoje para ter cirurgia. Bom, o que mais o equipamento consegue melhorar nessa função estética e funcional da mulher? As mulheres que reclamam de diminuição de libido, problema com ressecamento na menopausa, então ele melhora a lubrificação, melhora também a frouxidão. Quem teve vários partos, né, as nossas avós normalmente têm 9, 12, 10, então um parto em cima do outro com criança muito grande e teve essa frouxidão nessa região íntima, a gente consegue reduzir o volume e apertar um pouquinho mais. Eu vou voltar no primeiro ponto que a senhora falou, no primeiro item, que é ativar a libido. Porque com o estresse de hoje, né, o corre-corre, aquela coisa, você chega em casa cansada, desculpa, as casadas falam pro marido, olha, muda de endereço, vai pro sofá, some daqui. Essa coisa de ativar a libido mesmo Ele consegue ativar a libido. E também a mulher, ela se sente assim, diferente. Né? Algumas relatam, quando retornam para a segunda sessão, quando teve a relação sexual, que foi diferente no momento desse prazer junto com o marido ou com o namorado e assim por diante, né? A gente pode relacionar isso a pompoarismo? Sim, aquelas mulheres que fazem, por exemplo, atividade com pompoarismo, ela consegue, com a radiofrequência, intensificar a atividade que ela faz com pompoarismo. Tanto que tem fisioterapeutas que fazem esse trabalho, que vejam a questão de força muscular nessa região, e quando a gente aplica uma sessão, elas percebem que essa força dobra. E aí ela consegue melhorar os exercícios do pompoarismo. Tá, aí vamos voltar, porque a coisa tem que ficar bem desenhadinha, né? Quando ela ativa a libido, ela trabalhou aonde? O aparelho trabalhou aonde? Na região de canal interno da região íntima da mulher. Até perto do útero. Tá? Até perto do útero. Porque são 4 anéis que esse equipamento tem na ponteira e ele consegue emitir de forma em 360. Então, ele não emite só numa parede, numa parte de uma parede. No momento da aplicação,
a gente consegue fazer com que essa onda atinja todo o canal vaginal e as extremidades para baixo do canal vaginal. Por isso que melhora a incontinência urinária, por isso que ele melhora, por exemplo, quem tem infecção urinária de repetição, candidíase, porque ele consegue atravessar um pouco essa parede. E aí é onde também trabalha a questão do ressecamento. Do ressecamento, que daí ele vai nas glândulas que liberam essa atividade para deixar ela mais úmida. Doutora, e as mulheres mais tímidas, como é que faz? É só a senhora no consultório, só. Né? Não, vamos lembrar assim, gente, porque eu estava conversando com algumas pessoas e eu escutei cada coisa. Eu dizia assim, não, gente, não morde. O negócio não morde. É a doutora sozinha no consultório, né? É só eu, não tem ninguém de ajudante, tá? A relação é doutor e paciente, não tem câmeras olhando, né? Não acontece. No primeiro momento, a pessoa fica assim, um pouquinho tímida. Mas depois a gente vai conversando, a gente vai tendo assuntos, eu vou perguntando, a pessoa vai se soltando, vai relaxando, porque até contrair, ficar toda presa para poder aplicar também não é interessante. Porque a gente faz exame de rotina, né? Tipo Papa Nicolau, né? Que é normal, que você está ali junto com o médico, que tem a introdução daquela ferramenta, né? Para afastar, né? Aquela coisa toda. Então é absolutamente normal, né? Vamos deixar isso claro aqui. Todo mês, ou pelo menos a cada 6 meses, a mulher vai no ginecologista para poder fazer um transvaginal, um Papa Nicolau. Então, assim, o que eu falo é que naquele momento é 5 minutos. Comigo são 40. Então a gente tem que conversar, né? A gente tem que perguntar o que te incomoda, né? Porque às vezes o que para mim poderia ser um incômodo não é o incômodo da paciente. Então os grandes lábios, os pequenos lábios, o escurecimento, uma secura, né? Então a gente tem que ir conversando e relembrando a paciente como é que ela está se sentindo no dia a dia, porque a gente não para falar dessa região. A gente para falar de batom, de perfume, de uma blusa, de botox, né? Que melhorou o visível, né? O que está escondido, a gente não conversa sobre isso. Então, as mulheres precisam estar atentas a qualquer mudança que for acontecer nessa região. Clareia também a região, né? Clareia a região. Ele rejuvenesce, né? Se a gente começa com o bigode chinês, que eu falo, uma ruga, lá na região íntima, o que acontece? Começa a aparecer mais rugas nos grandes lábios. Começa a avantajar os pequenos lábios. Aí a pessoa vai falar assim, mas não era assim antes. Por quê? Porque teve mudança hormonal, teve filho, teve aumento de peso. Então, no emagrecimento, uma pessoa que estava muito acima do peso e emagreceu, vai soltar flacidez, vai ter uma sobra de colágeno naquela região. Então, a gente vem com equipamento que vai colar ela de novo. E vai clarear também. Tem gente que fala assim, meu Deus, clareou. Isso é ótimo, né? É ótimo. É lindo, é maravilhoso. A gente se sentir bem, a gente se empoderar, né? Sou eu. Chegar e falar assim, estou bem comigo mesmo. Inclusive, era isso que eu queria falar, né? Não é uma coisa que você vai fazer para o outro, para o parceiro. É uma coisa para você fazer para você, né? Para você se sentir bem na relação sexual, se sentir bem nas relações pessoais, né? E sentir bem também no momento do ato sexual. Né? Porque a gente não pode dar o prazer para o outro, nós também temos que sentir o nosso prazer. Por favor, né? O nosso prazer, e o equipamento promove isso. Doutora, como eu disse, né, eu quero explorar bastante a senhora. E aí, eu vejo bastante no anúncio que está passando atrofia vaginal. E aí eu queria que o nosso internauta, a nossa telespectadora, entendesse um pouco dessa coisa da atrofia vaginal. A atrofia é um endurecimento dessa região. Então, fica mais difícil na hora da penetração. Principalmente depois que as mulheres entraram na menopausa, algumas começam a apresentar essa atrofia. E aí o equipamento ele trabalha a musculação dessa região, então tornando ele mais macio no momento do ato sexual. Né? Ou até mesmo no momento de fazer xixi, da higiene, da limpeza, que a pessoa vai higienizar e percebe que está rígido, que não consegue ter uma moleza, como era antigamente. E isso acomete depois da menopausa. Então, a atrofia vai fechando, o equipamento
faz com essa onda eletromagnética um retorno dessa maciez dentro do canal vaginal. Doutora, a avaliação, lá no começo, né, nós falamos da avaliação para saber quantas sessões. Como é que as pessoas fazem a avaliação? É paga? Porque aqui a gente gosta de desenhar tudo, dar todas as informações para você ficar sabendo. Essa avaliação, ela é paga? Como é que funciona? Hoje, essa avaliação, nós estamos trazendo ela de forma gratuita. Então, para você vir, para você conhecer, você me responder um questionário, a gente sentar, conversar, traçar o que é necessário. Às vezes, só é necessário o interno, não quero mexer no externo, eu quero só mexer no externo, não quero que envolve nada do interno, também tem essa possibilidade. Às vezes, passar um creme para clarear. Então, a avaliação, a anamnese é muito importante para a gente poder conversar e iniciar um processo de tratamento. Então, a gente vai deixar aqui os telefones, tá certo? Gente, olha, se você tiver alguma outra pergunta, alguma outra dúvida, entra lá no nosso Instagram, IrisDecalaf 2020, ou no próprio Instagram da doutora, qual é? Instituto Marcela Grisosti. Pode deixar lá a mensaginha, perguntando, manda áudio, que no momento que eu tiver, eu respondo o áudio para você. Manda, porque a doutora só vai voltar aqui novamente mês que vem. Então, deixa aí no YouTube, se você está assistindo o nosso programa pelo nosso canal, Programa Iris Decalaf do YouTube, deixa nos comentários a pergunta que a gente não só repassa, como a gente traz as perguntas porque da próxima vez que ela vier aqui, a gente torna a sequestrar ela de novo. Doutora, muito obrigado. Obrigada a vocês, e com certeza a Iris vai estar melhor. Ela vai falar assim, gente, melhorei muito. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Em relação à incontinência urinária, que era a nossa proposta, olha, um espetáculo, gente. Ó, nada melhor do que isso. Nada melhor do que isso. Quando você pensa que antigamente você tinha que fazer uma cirurgia e agora com apenas 40 minutos e tá tudo zerado, gente, olha, não tem... Isso é uma coisa, a nível de custo-benefício, não tem numerário para você falar isso, sabe? Aí agora nós vamos tentar também o negócio do bigode chinês, que a doutora tem, né? Não é isso, doutora? Isso mesmo. Hoje nós vamos fazer um ray trace nela para poder melhorar o bigode chinês. Ela vai ficar mais linda ainda. Oh, meu Deus do céu, vamos que vamos. Eu conversei no tete-a-tete de hoje com a doutora Marcela Grisosti. Gente, programa Iris Decalaf é arte, é informação, cultura. Olha o que eu estou recebendo aqui. Olha o que eu estou tendo o prazer de receber aqui. Cake Flowers, Ateliê Berinjela, Angélica Gerais. Angélica! Que gostoso estar aqui. Meu Deus do céu. Angélica, que gostoso é a gente olhar isso aqui. Gente, olha, isso aqui é Cake Flowers, bolo em formato de flores. Sim, é uma técnica coreana, né, que a gente está trazendo agora para o Brasil, que dá esse realismo para os bolos. É realmente, gente, como se você estivesse vendo uma flor de verdade, né? Esse aí que está do seu lado, Angélica. Esse aqui é uma criação do nosso ateliê. Né? É um bolo que ele traz uma refrescância incrível, com brigadeiros de lavanda, menta e o brigadeiro de cenoura para acompanhar e dar mais leveza. Gente, brigadeiro de lavanda. Eu já tinha bebido água saborizada de lavanda. Agora, brigadeiro de lavanda. E esse aqui, chiquetésimo, com essa flor amarela, Angélica? Esse daí é um bolo de chocolate. Tá combinando comigo, olha. Sim, ó, chocolate para te homenagear. Ó, Do começo ao fim, ó. Chocolate, tudo do começo ao fim. Massa, recheio, trufado de chocolate e essa decoração linda de realismo. E esse aqui? Esse é uma releitura de um doce português, né, que é uma aletria. Então é um brigadeiro de contrô com doce de laranja e um crocante de macarrãozinho com açúcar de confeiteiro. Que é a aletria, né? É, o aletria. A aletria. Justamente. Gente, olha, se você pensa... Não, é porque comer, gente,
é você estar dando energia para o corpo que vai te carregar na terra. Então é muito importante que você coma com estilo. Justamente. Angélica, qual é o prazo, digamos assim, se eu preciso encomendar um bolo, um tema, um cake flowers, porque, pelo amor de Deus, o nome não é bolo, é cake flowers, você não me chame de bolo, porque isso aqui não é bolo, meu amor. Isso é cake flowers, por favor. O cake flower, ele pelo menos 3 dias de antecedência para a gente produzir as flores, porque é tudo manual. Né? Tudo manualzinho. Então, hoje eu trouxe as rosas, mas nós fazemos uma variedade, como orquídeas, peônias, né? O crisântemo, uma série de outras flores. Então, pelo menos 3 dias de antecedência para poder entregar essa obra de arte. Olha, gente, eu conversei aqui com a Angélica Gerais, do Ateliê Berinjela. Você está vendo aí no rodapé as redes sociais do Ateliê Berinjela, você está vendo o telefone, Cake Flowers, aquela ocasião assim que você quer surpreender aquela pessoa querida, Ateliê Berinjela, Angélica Gerais. Venha conhecer o salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem, tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist, os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830. Debates populares, hoje nós estamos inaugurando, estreando um novo modelo. Aqui nós vamos ficar só com 2 temas, porque segundo sugestões aqui da nossa bancada, entendeu? 2 temas dá pra gente, digamos, brigar mais, debater mais, alguma coisa assim, é isso. Gente, nós estamos tendo o prazer de receber os nossos convidados. Mislene Fagundes, ela é a administradora do Hospital Bezerra de Menezes. Tudo bom, Mislene? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
Toninho Aidar, professor aposentado, nosso amigo, e os melhores cookies, ó, depois eu passo lá para pegar a conta, viu? Os melhores cookies de Rio Preto, é lá que você come, né? Mr. Shane. Obrigado, agradeço muito o convite de estar aqui com vocês, um prazer muito grande, tá? Obrigado. Psicóloga Joelma Caparrós. Oi, pessoal de casa, tudo bem? Mais uma vez, muito agradecida, né, por estarmos aqui aí, ó, com essas pessoas lindas e maravilhosas, nesses debates tão sérios. Agradeço a Iris, né, pelo convite, a toda a equipe aqui da TV Rio Preto. Um abraço carinhoso e siga a gente no YouTube, hein? Se vocês esquecerem, nós vamos ficar magoados. Professor Júlio Fernando. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer dividir a bancada com vocês. Gente, olha, dizem que a depressão é uma doença do sistema imunológico. Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, já teorizava que fazer piada nada mais é do que uma maneira de se livrar da dor, né? Esse mecanismo de defesa foi constatado mais tarde por alguns psicólogos. Por que a gente está falando isso? O Whindersson Nunes, né, fala da depressão. Chico Anísio dizia que se não fosse a psicanálise, ele não teria feito metade, né? E aí a gente tem Robin Williams, a gente tem o Jim Carrey, a gente tem uma série de humoristas que sofreram de depressão, né? Quem é que levanta a bola primeiro? Mislene ou Joelma? Porque as duas cuidam da cabeça. A Mislene, com certeza, no Hospital Bezerra, você deve ter, assim, muita história para contar, né? Muita gente com cara de normal e que... Então, aproveitando o gancho, falando do Whindersson, né, que foi o que levantou a bandeira aqui no Brasil, mas a gente ainda tem a Anitta, também famosa, que também teve a depressão, que a gente usa o termo leigo, depressão sorridente, né? Que é a depressão atípica, que ela é um pouco diferente da depressão que a gente já está acostumada a visualizar, a identificar o comportamento, né? É uma depressão que ela se mostra sorridente nos momentos positivos e no momentos que ela está lá sozinha, ela começa a voltar todo aquele sintoma negativo de tristeza, de ideação de suicídio, enfim. Realmente, né, é difícil identificar. No Hospital Bezerra, a gente tem aquela depressão mais típica, né, uma depressão mais fácil de visualizar, porque a pessoa procura ajuda quando realmente ela já não tem mais como disfarçar ou como enganar que ela está doente, que ela precisa de apoio familiar, médico, enfim, de tratamento. Então, aí ela procura uma internação, ela procura uma ajuda, porque a família está disposta a ajudar, né, os amigos, enfim. Agora, a depressão sorridente, ela é difícil de se identificar. Ela é mais perigosa, porque até que alguém da família ou até que alguém mais próximo consiga entender o que está acontecendo, isso já se passou muito tempo, né? E o tempo para a saúde mental, ela é muito importante, né? E aí, inclusive, que é onde a gente vê essa onda de suicídios, né? O próprio Robin Williams, né? Porque realmente não se detecta, né? Que prazer, né, estar falando com você sobre esse assunto, né, que é uma autoridade. Até no outro programa a gente recebeu muitas perguntas a respeito, né, da depressão, que está aí muito ligada com os transtornos ansiosos, né, e a gente está vivendo realmente uma pandemia de transtornos mentais. E algumas pessoas me fizeram algumas perguntas em casa e eu gostaria de esclarecer assim de uma forma bastante simples, né, como a gente sempre passa para vocês. Nós não vamos usar assim uma linguagem técnica, né, que a gente utiliza em hospitais, em prontuários. Mas o que ela está falando é super importante, né? A gente tem a depressão leve, a moderada e a severa. E quando a gente se percebe num estado de depressão leve, a gente já tem que correr, procurar ajuda, procurar auxílio, porque a tendência realmente é piorar.
E, geralmente, o tratamento ele é medicamentoso, avaliado por uma equipe multidisciplinar, com um psiquiatra, com um neurologista, e a terapia, a psicoterapia, ou a psicanálise, ou a terapia cognitivo-comportamental, ela é fundamental para ajudar essa pessoa a se restabelecer. Além, obviamente, né, de todo esse aparato que a gente precisa, familiar, né, de todos esses construtos. E também temos, né, as depressões episódicas, que geralmente pode acontecer após um luto, né, as depressões pós-parto, né, e tudo mais, mas todos os tipos precisam de tratamento. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, já que vocês são... a diferença entre a depressão e a melancolia. A melancolia, na verdade, é um sintoma, né? Sintoma melancólico. É um estado, é uma emoção, né? A melancolia seria uma emoção, é isso? Isso, exatamente. Estado melancólico, né? E a depressão, na verdade, é uma doença. É uma doença. É um transtorno de humor, que é um transtorno unipolar, que a gente fala, que é a depressão. E ela causa aí diversos outros sintomas, além da melancolia, né? Como do caso do Whindersson, não era só a melancolia, porque ele transmitia felicidade, né? Então, todo momento ele sorridente, transmitindo felicidade, que isso era o papel dele, né? Ser humorista é transmitir alegria. Inclusive, o Charlie Chaplin tem uma frase famosa que diz que para rir de verdade é preciso ser capaz de pegar a própria dor e brincar com ela. Né? E o Whindersson, eu acho que ele saiu de 0 a 100 muito rápido. Né, sem nenhuma outra estrutura, né? Então eu acho que isso bateu bastante. Mas nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um intervalo comercial e na volta nós vamos falar da lei. Tem lei nesse negócio de depressão, doutor Júlio? Voltamos em seguida, sai daí não. Conhecer o salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem, tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist, os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830.
10.216, de 8 de abril de 2003, ela dispõe sobre a proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, né? São pessoas consideradas incapacitadas. Essas pessoas são consideradas incapacitadas para os atos da vida civil. E a lei vem e traz uma proteção para elas. A grosso modo, elas não responderiam pelos atos que elas praticassem em sociedade. Mas é bom falar, obrigado, é bom falar que seria importante procurar ajuda o quanto antes ou desenvolver o processo de interdição, para que se elegesse um tutor e a partir daí ficasse alguém responsável. Mas hoje eu vou me excluir das questões legais e eu vou atacar as colegas nas questões práticas. O que eu gostaria de perguntar para vocês na prática? Essa depressão de quem continua fazendo os atos e às vezes se esconde atrás deles, é uma depressão mais leve do que a depressão de quem já está internado, do que esse transtorno de quem já está sob os tratamentos médicos, hospitalizado e, a grosso modo, fora da sociedade? Bom, vou falar um pouquinho, né? Depois eu acho que a Milene pode falar um pouco mais. Mislene, né? Mislene, desculpa, viu? Eu troco o nome de livros, de autor, mas a essência, a ideia é a mesma. Para de rir, Júlio. Aqui assim, viu, gente? Júlio, depende do que esse paciente apresentar. Geralmente a gente faz uma avaliação neuropsicológica, a gente costuma muito fazer isso nas questões judiciais, né? Para a gente saber realmente o que esse paciente tem e quais são as funções que estão afetadas. Porque não é só a personalidade, né? No caso da depressão, a gente também tem o transtorno de personalidade, né? Mas quais outras funções que também estão afetadas nesse contexto? Atenção, concentração, memória. Então, a gente faz uma avaliação desse conjunto, né? Juntamente aí com a personalidade, para a gente saber se naquele momento esse paciente ele está realmente incapaz de exercer os atos aí da vida civil conforme o direito coloca. E ela colocou de forma bastante interessante, ainda respondendo a sua pergunta a respeito da melancolia, existe uma diferença grande. Tristeza, gente, faz parte da vida, todo mundo tem. Tá? Todo mundo fica triste por algum acontecimento. E a depressão, ela só quando ela começa a prejudicar a sua vida, após algumas semanas de tristeza, choro fácil, dificuldade de dormir ou sonolência, mudança de apetite, mudança de comportamento, aí é a hora da gente procurar ajuda. Mas isso precisa vir seguido aí de algumas semanas, tá? Então, eu acredito que eu tenha respondido a sua pergunta aí a respeito do transtorno mental. Respondeu, sim. Um dos episódios ou um dos resultados pode ser agressão no comportamento? E aí eu posso lembrar, talvez, o acontecimento do morador do condomínio que foi atender o mototaxista, o entregador, e ali ele praticou contra ele uma violência, um racismo, e depois a família vem com a justificativa que ele tinha problemas mentais para que ele não respondesse por aquilo. E aí aproveito como uma derradeira pergunta e prometo não mais incomodá-las. Eu acho que essa pergunta quem pega é a Mislene, né? Porque assim, é fácil, talvez, mais fácil para a família trabalhar a prevenção e não deixar ele que tivesse um problema atender a porta, do que depois ter que justificar em um processo judiciário extremamente extenso e complicado. Será que a gente não poderia, as famílias, trabalharem nesse processo de prevenção? Bom, no caso, a gente precisa, primeiramente, identificar se é um transtorno depressivo ou se é um outro tipo de transtorno, né? No caso, é um transtorno bipolar, porque muitas vezes há uma confusão em relação a isso, né? Então, se precisa identificar qual tipo de transtorno essa pessoa apresenta, porque se for um bipolar, ele vem com sintomas muito mais acentuados, muito mais graves, né, que são sintomas psicóticos, que pode sim levar à agressão física, pode sim ter uma distorção da realidade. Então, assim, no caso, eu não analisei adequadamente a imagem, a história, mas pelo que eu entendi, realmente a pessoa apresentava sim um transtorno ali naquele momento, porque o que a gente passa dentro de um hospital psiquiátrico é quase parecido,
né? Ele realmente agride verbalmente, agride fisicamente, e a pessoa que está do outro lado precisa estar preparada. A sociedade não está preparada. Ela não está preparada para entender que aquilo pode ser, sim, um sinal de um transtorno mental. Claro que existem pessoas de má fé que usam esse tipo de doença para poder se usufruir aí de alguns benefícios de INSS, benefícios pessoais, em geral. Porém, a maioria não tem ciência, não tem consciência do que ela está doente, do que realmente ela precisa de tratamento. Mislene, eu posso aproveitar? Às vezes, quando nós encontramos esse tipo de comportamento na rua, e eu tenho a impressão que o agressor, tido como doente mental, ele compara rico e pobre, ele compara preto e branco. Será que nós teríamos, nós leigos, uma forma de identificar se ele tem ali um déficit de caráter ou se ele tem uma deficiência de saúde? Olha, é pela própria sociedade, né? A sociedade é preconceituosa e ela faz, sim, exclusão em relação do rico e pobre. Então, eu acho que isso já não quer dizer que ele tenha aí, que ele não entenda o que acontece em volta, né, do que realmente ele absorveu a vida dele inteira. Não é isso. Ele tem, sim, a consciência em relação do que é certo e errado, porém, naquele momento, há toda uma confusão na cabeça dele. Porém, não há como, por quê, gente? Às vezes, demora-se 10 anos para saber que tipo de doença a pessoa tem. Meu Deus. Né? Ou nunca vão descobrir, porque... inclusive, assisti uma vez uma reportagem em um canal de TV, que a jornalista ela ficou 10 anos tratando como transtorno depressivo. E, na verdade, ela tinha um transtorno bipolar. Ela oscilou após 10 anos. Então, assim, é muito difícil até para os próprios profissionais identificar, né? Se ele está ali fazendo um tratamento preventivo, né? Está fazendo acompanhamento psicológico, psiquiátrico, fazendo toda aquela parte de psicoterapia, enfim, fica muito mais fácil do profissional identificar. Joel, mas existe algum tratamento preventivo contra a depressão? Toninho, você fica à vontade para meter a sua colher, viu? Gente, olha quanto assunto aqui. Tem alguns teóricos da psicologia que eles falam que a personalidade ela é formada de temperamento mais caráter, né? O caráter é aquilo que a gente vai moldando, alguns valores aí que a gente vai aprendendo com os nossos pais, com a família, com a sociedade, né? Aí ao longo do tempo, né? E o temperamento a gente pode sim trabalhá-lo, né? Em psicoterapia, a consciência, né? Porque se eu fizer aquilo com o outro, eu posso ser prejudicado. Aí entra questões de empatia, né? Enfim, e por aí vai. O que eu vejo, gente, até você colocou essa situação do trânsito e tudo mais, a gente está muito intolerante, nós estamos muito estressados, tá? Íris, geralmente quando o paciente chega no consultório com uma história de depressão, na anamnese a gente pergunta, assim, sobre a família. Se tem casos de depressão na família, se tem casos de suicídio na família, né? A gente faz toda essa investigação já sim para trabalhar num contexto preventivo, né? Porque que isso seria genético ou digamos, passando de geração para geração aquela informação, você termina comprando como verdade sua também? Né? Porque você tem aquela coisa genética, mas de tanto você ouvir falar, você termina uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Existem alguns teóricos que acreditam sim que algumas doenças, né, algumas doenças mentais, elas são genéticas. Tá? E também tem aquela questão de comportamento. Eu já falei isso aqui no programa várias vezes. O filho, ele não vai copiar o que você fala, ele copia o que você faz. Né? Então, a gente sabe, se você já tem um gene e o ambiente, né, de repente, favorecer, é propício a isso, existe um gatilho muito forte que isso vai acontecer com você. Não significa que vai acontecer, mas é bom a pessoa ficar, né, ligada, né, que isso realmente pode acontecer. Aproveitando no ensejo do que ela tá falando aqui, realmente, gente, assim, de 90% dos casos que são, né, critérios de internação, tem sim fator genético, tá? Apesar de que a colega está dizendo, realmente há especialistas que acreditam que não tem nada a ver, outros que sim, mas se a gente for fazer um levantamento, a maioria tem sim um fator genético aí predisponente.
Olha que fantástico, né? Você quer fazer alguma colocação, Toninho? Quero. Bom, primeiro, como leigo, numa bancada nobre como essa, tá? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. No caso, como que poderia ser mais fácil para a família identificar essa depressão sorridente? Porque eu acho que, como eles, os mais próximos, eu acho que é uma coisa que a gente poderia pensar no auxílio deles para essas pessoas. Porque eu acho que eles são atores na hora que eles estão na frente da TV, sorrindo e depressivo. Então, como que a família poderia identificar isso? Então, assim, como eu Eu vou disse... até emendar. A Márcia me chamou ali para o break, mas eu vou emendar. Como eu disse no começo, é muito difícil de ser identificado, porque ele reage, sim, a momentos positivos da vida dele, né? Só que isso não é... Naquele momento ele reage com alegria e tal. Mas ele volta a ter a tristeza depois desse momento. Então, são os momentos que não tem aquela apresentação positiva que a gente vai avaliar, né? Ela vai falar melhor que eu, mas é o momento em que ele não tem, assim, ele não está reagindo ao ambiente. Então, é o momento que ele fica isolado, que ele fica triste, né? Essas pessoas, geralmente, elas são muito limitadas à rejeição, né? Eles não suportam ser rejeitados, né? E aí a gente tem que observar esses comportamentos como qualquer outra depressão, como a depressão típica, né? Porém, ser muito mais minuciosas, né? Minuciosos. Para poder entender realmente o que está acontecendo com ele. É o que ela falou, a mudança de comportamento, né? E quem que consegue identificar muito isso, por isso que a gente gosta muito de ouvir a família nesses contextos dos transtornos mentais, né? Você vai chamar aquela pessoa que convive com o outro, por quê? Porque ela consegue identificar muito a questão de comportamentos, né? Às vezes a pessoa não consegue responder a quando que isso começou, mas aquele familiar, ele consegue. Então, é observar o comportamento em casa. O que está acontecendo? Isso está interferindo na vida ativa daquela pessoa? Esse comportamento de tristeza, esse sono prejudicado, alimentação. Então, são alguns sinais e sintomas que a pessoa traz, que a gente já percebe, né, como um familiar, que existe alguma coisa errada ali que não está legal. Num momento como o que nós estamos passando, né? É muito importante essa aula sobre depressão. De repente você se encaixa, de repente você achava que... De repente você está no caminho, procure sempre um especialista. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos em seguida. Conhecer o salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem, tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist, os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830.
De volta, onde quer que você esteja, você está aqui, programa Iris Decalaf, e hoje nós estamos tendo realmente uma aula mais profunda sobre depressão. E antes de nós irmos para o intervalo, o Toninho fez uma pergunta sobre a depressão sorridente, e a Mislene Fagundes, ela vai acrescentar alguma coisa a mais, né, Mislene? Lembrando que a depressão sorridente, ela tem 2 sintomas bem típicos, né, da doença, que seria a hipersonia, né, que a pessoa fica com sono excessivamente, diferente da depressão típica, que a pessoa ela perde o sono. A sorridente ela fica com sono constantemente. Apesar de dormir bem durante a noite, ele sempre vai estar com sono. A sensação de peso nos braços, nas pernas, ele tem aquela sensação de que está carregando o mundo, né, nos braços, nas pernas. Então, também é característico da depressão sorridente. Joelma, você quer acrescentar alguma coisa a mais? Não, só para falar, né, que uma outra pergunta que surgiu no programa passado que eu gostaria de esclarecer, acho que a Milene se depara com... Mislene, olha, você me perdoa, viu? É um problema aqui atrás do microfone. As pessoas perguntaram bastante a respeito da medicação, né? Às vezes, quando a gente faz uma avaliação com o psiquiatra, o efeito ele não é imediato, né? A medicação demora um pouquinho para começar a fazer o efeito, né? Para organizar aí os neurotransmissores cerebrais, mas precisa continuar tomando a medicação, confiar no seu psiquiatra, tá? E não abandonar em hipótese nenhuma o tratamento. E nós estamos próximo das eleições, né? E a gente tem uma mania, como brasileiro, de dizer, né? Tudo nos Estados Unidos. Por que a gente não faz igual o americano? A gente traz palavras importadas do americano. Só que existe uma grande diferença no sistema eleitoral, no sistema de poder, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. No Brasil, nós somos uma república federativa. Nos Estados Unidos, é uma república confederativa. E o formato eleitoral deles é um formato que difere completamente do nosso. Às vezes, quem ganha nem sempre leva. Por quê? Porque cada estado, como é que eles organizam a coisa? O pensamento deles sempre foi que os estados mais populosos não tivessem uma vantagem. Então, cada estado tem direito a um número de delegados, né? Então, a população se junta, né? E aí, se eu não me engano, são 558 delegados em todo o país. Vence quem leva 270. E aí, nas últimas eleições, inclusive, a Hillary Clinton ganhou, mas não levou, porque o Trump tinha um número maior de delegados. Então, ficou claro como nós somos diferentes? Pois é. E aí, nós aqui no Brasil, a gente olha, meu filho, não, pula miudinho daqui, pula miudinho de lá. E não tem jeito. Você acredita que com esse negócio de coeficiente eleitoral, uma vereadora, eu não me recordo o ano, e para não falar besteira, eu não vou precisar o ano, mas uma vereadora da cidade de Carapebus tomou posse com apenas 1 voto. E não era o dela, legal. E não era o dela. Gente, que loucura é essa? Quem levanta essa bola? Claro que o Júlio, né? Olha lá. Eu fico pensando se essa vereadora é uma daquelas que não leu o voto do cachorro. Mas deixa isso para lá. Amigo candidato, eu acho que é bom você se ater à voz do povo. Nós estamos num programa falando de depressão e entramos na parte de eleições. Eu acho que tem uma dica para você aí. Deixa eu esclarecer uma coisa. Nos Estados Unidos, nós temos um sistema de votação chamado colégio eleitoral. Nós temos o voto direto, que é o voto do povo, mas esse voto do povo só encaminha o voto do delegado. E o delegado é uma pessoa que é eleita pelo Estado. E lá nos Estados Unidos, nós temos 50 estados confederados nos Estados Unidos da América. É engraçado e é importante te dizer que quando, por exemplo, no estado da Califórnia, com 40 milhões de habitantes e 58 delegados, quando eu tenho 30 votos e a outra parte tem 28, eu saio para a eleição dos Estados Unidos da América com todos os votos da Califórnia, com 58. E a somatória desses votos que vai me dar a cadeira da Casa Branca. Diferente do Brasil, que nós temos um voto secreto e direto.
No Brasil, nós temos a eleição dos prefeitos, governadores e presidentes pelo voto majoritário. Metade, 50% mais um, elege um determinado, nesse nosso caso de agora, prefeito. No caso de São José do Rio Preto, ou com cidades acima de 200 mil habitantes, nós podemos até incorrer em um segundo turno. Nas cidades abaixo de 200 mil habitantes, preste muita atenção em quem você vai votar no dia 15 de novembro. Não vai ter outra chance. A reforma eleitoral, né? Se fala muito em reforma eleitoral. E como a gente está trazendo o exemplo dos Estados Unidos, eu queria muito colocar na mesa quais as coisas que seriam interessantes a nível de reforma, né? Voto distrital. Voto distrital, né, Toninho? Porque você elege um cara... Agora, antes de mais nada, eu acho que a coisa mais importante é você saber e se lembrar durante 4 anos em quem você votou. Mais importante do que qualquer mudança é você aprender a cobrar e a questionar. Porque você dá um cheque em branco para uma pessoa te representar. E essa pessoa, se ela parou de te representar, desculpa, alguma coisa precisa ser conversada. Porque quando você contrata um funcionário, você como empresário, né? Você contrata um funcionário para exercer determinada atividade. Se ele não exerce, você agradece a caminhada, mas você não se enquadra dentro da nossa. Não é isso, Toninho? Eu acho muito importante o voto distrital. Como as últimas eleições de deputados, Rio Preto ficou sem nenhum deputado, sem nenhum representante. Então, acho muito importante o distrital para ter pessoas próximas. Tá? E a Iris falou uma outra coisa muito importante, guarda bem o nome do candidato, e nós temos que começar pelo vereador, uma pessoa próxima da gente, para a gente poder cobrar dele. Tá? E é isso, né, Toninho? Cobrar, porque a gente não cobra. Nós não o que é cobrar? É você visitar as sessões na Câmara, no plenário, você vê o que está rolando lá. Porque, gente, vocês já foram assistir uma sessão na Câmara? É maravilhoso. Olha, o projeto da tal, aquele tijolo de acordo permanece sentado como está. Pum, você não entendeu nada. Nada, gente. Não é sério isso. Não é sério. Intervalo, nós voltamos em seguida. Conhecer o salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem, tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist, os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830. Música.
Então, gente, eu queria, nesse momento assim tão especial, assim, próximo de eleições, eu queria muito que você começasse a pensar, sabe, na possibilidade de começar a pressionar por uma reforma eleitoral de verdade, via plebiscito ou referendo. Sabe? O que é referendo? Referendo, ele te entrega o projeto pronto. O pessoal que já está lá, entendeu? Faz um projeto e você só referenda. Plebiscito, você interfere. Vamos pensar em algum tipo de mudança. E nada muda se você não mudar. Então, vamos começar com a mudança de dentro de você. Como? Quem foi que eu votei para vereador? Quem foi que eu votei para prefeito? Ah, tá, são 4 anos. Olha, pelo menos uma vez por mês eu tenho que ir na sessão. Eu tenho que assistir, eu tenho que ver o que o povo está fazendo. Cobrar desses políticos, que a gente não pode dizer que eles são profissionais, porque eles não estudaram para isso, né? Eles não estudam para ser político. Então, a gente não pode nos referir a ele enquanto profissionais, né? Então, pedir para esses políticos, exigir deles que eles tenham um site transparente, onde eles possam publicar a verba que ele recebe, que é uma fortuna, a ajuda de gabinete, a ajuda para gasolina, a ajuda disso, olha, foi tanto disso, aí a gente mandou tantas cartas, entendeu? Que foi para fulano, ciclano, bota o nome, lista, né? Vamos começar com isso. Gente, me ajuda aí, alguém pega essa bola, levanta alguma coisa aí, porque é um assunto apaixonante, né? Realmente é apaixonante. Eu acho que a gente tinha que começar com uma reforma política, cortando o número de assessores, as indicações indiretas, diminuindo um pouquinho o gasto com cada um desses representantes. Tá? Eu acho muito importante, é um dinheiro que é gasto nesse sentido, que poderia ser voltado para a educação. Como professor, eu sinto muito essa falta. Tá? Uma educação que possa levar nossas crianças a decidirem melhor o futuro do Brasil, inclusive. Eu quero, inclusive, Toninho, aproveitar essa sua fala e preparar a pauta do próximo programa. Porque eu acho que educação, eu não sei o que vocês pensam, né? A gente não tem um pedagogo, a gente só tem professores. Mas eu penso que para você erradicar, porque quando você vê as besteiras nos vestibulares, gente, você fica, oi, como é que é? Começa de novo. Então, eu não sei se pode, por exemplo, você começar só com 2 matérias para alfabetização, português e matemática. Entendeu? Porque a partir do momento que o cara sabe ler e fazer conta, ele começa a procurar. Porque eu vejo meio sem sentido no ensino fundamental algumas matérias, como química. Então, eu acho que deveria ter português, matemática e como é que é? Gente, desculpa, mas eu vou revelar minha DN. OSPB, moral e cívica, qualquer coisa que seja. Hoje não existe mais, você né? Você ter um senso de civilidade, de cidadania, né? Que isso ensinava a gente. Educação moral e cívica, sociologia, psicologia, né? Quantas matérias importantes aí que nós, já pode entrar no né? ensino fundamental. Você já vai estruturando o ser que está vindo, né? Que nada disso é interessante para o tema. Não é interessante para os políticos serem pensantes. Não é interessante para quem governa o país ter uma população que pensa. E também não é interessante para uma população que pensa agora, na época de eleições, vender o seu voto, trocar ele por algo. Porque você está fazendo o mesmo processo de corrupção que eles farão lá em cima. E depois não tem como reclamar. Você aqui embaixo não consegue dar o exemplo. Aceita que dói menos. Olha, gente, eu vou aproveitar essa fala do Dr. Júlio e vou encerrar os debates populares, que eu estou com todo o pessoal ali do outro lado já pressionando. Meio segundo para cada um dizer tchau e no programa que vem tem mais. Poxa, que prazer estar aqui com vocês. Tá? Uma honra, realmente. Foi muito importante essa presença. Tá? O prazer é nosso, vocês. Toninho. Muito obrigado, tá? Onde a gente visita a sua loja lá, fala meu da Deus. sua loja. Pode, não pode? Pode lógico, sim, eu passo tá? lá depois e levo o contrato. Mr. Tinney, tá? Fica no piso superior do Shopping Iguatemi. Gente, apareçam lá para tomar um cafezinho comigo e degustar o cookie. O melhor cookie do mundo. É o melhor cookie do mundo. Joia tá? Mar. Piso superior, em frente à Escola de Artes Ligia Aidar. Tá? Que é a filha dele.
Ai, gente, tudo de bom lá, né? Parabéns. Gente, mais uma vez, muito agradecida pelo carinho aí que vocês têm com a gente. Obrigada aí, maravilhosa. Eu tenho meio segundo, mas eu falo muito. Obrigada, linda TV Rio Preto. Gente, depressão é coisa séria. Se quiser saber mais, @IrisDecalaf ou @JoelmaCaparrosa. Vai lá que eu respondo e encaminho você, tá? Se estiver precisando de ajuda. Beijinhos de luz e até o próximo. Miss Lene. Muito obrigada pelo convite. E reforçando que aqui em São José do Rio Preto a gente tem uma rede enorme da rede de atenção psicossocial que atende você que é desprovido financeiramente. Então, não precisa ter dinheiro para ter atendimento, tá? São José do Rio Preto, ele é bem estruturado e existem atendimento 24 horas por dia. Para saúde mental. Para saúde mental, tá? E vote consciente. Doutor Júlio? Procure as informações se você precisar de ajuda nessa questão da depressão e procure informações para que você tenha um voto consciente. Um grande abraço. Debates populares, gente. Não sai daí não. O programa Iris Decalaf continua. Conhecer o salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem, tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist, os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830. Momento musical de hoje, nós estamos estreando um gênero novo no nosso programa. Pessoal, cobrou e nós estamos recebendo, tendo o prazer de receber dois gatos, olha, e que cantam muito, gente. Sertanejão, porque afinal de contas, nós estamos em Rio Preto. Senhoras e senhores, com vocês, Roger e Rodrigo. Simbora, senhora.
Mas comecinho de noite eu me adaptando a essa nova rotina. Já falei pro coração, mexe com isso não, esquece essa menina. Vou seguir a vida, dá mais uma volta. E no primeiro canto em que eu encosto, em um barzinho aleatório, olha quem eu topo. Da mão caiu o copo. Doeu, ou se doeu, te encontrar assim do nada, com a boca colada em outro cara. E doeu, ou se doeu, e a cada gole foi doendo mais. Disfarcei, fingi que tanto faz. Chorei, mas não olhei pra trás. Mas comecinho de noite eu me adaptando a essa nova rotina. E já falei pro coração, mexe com isso não, esquece essa menina. Vou seguir a vida, dá mais uma volta. E no primeiro canto em que eu encosto, em um barzinho aleatório, olha quem eu topo. Da mão caiu o copo. E doeu, oh se doeu, te encontrar assim do nada, com a boca colada em outro cara. E doeu, oh se doeu, e a cada gole foi doendo mais. Disfarcei, fingi que tanto faz. Chorei, mas não olhei pra trás. E a cada gole foi doendo mais. Disfarcei, fingi que tanto faz. Chorei, mas não olhei pra trás. Muito obrigado. Quem sabe faz ao vivo. Mais uma? Puxa aí, parceiro. Essa de saudade? É assim, ó, tá vendo? Desse Pega jeito, de sem surpresa, ensaio. mas é bom sim. Pode ser. Vamos de quarta cadeira. Tava espiando outra boca como fez com a minha. Esse frio na barriga já me pertenceu. Ele só tá te amando desse jeito porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorrisos durante o beijo. Você vai gostar, vai planejar a vida deitada em seu peito. Você vai acreditar, vai se amarrar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo que usou pra me ganhar, pra se despedir sem se explicar. Tô numa mesa com 4 cadeiras, aqui já tem 3 enganados por ela bebendo, esperando a rasteira que cê vai levar dela. Fica tranquilo que a 4ª cadeira te espera. E tô numa mesa com 4 cadeiras, aqui já tem 3 enganados por ela bebendo, esperando a rasteira que cê vai levar dela. Fica tranquilo que a 4ª cadeira te espera. Não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra te acudir. Top demais. Momento musical do nosso programa de hoje. Muito obrigado, Roger. Muito obrigado, Rodrigo. A gente que agradece pela oportunidade de estar aqui, muito massa. Ai, sucesso também? Com certeza. Então, aproveitando aqui o espaço. Telefone para contato, show, porque já tá liberado agora, né? Instagram, tá voltando, graças a Deus. Oficial Rogério Rodrigo no Instagram, @oficial Rogério Rodrigo. E o telefone? YouTube, Rogério Rodrigo, também telefone para contato, vou deixar o meu aqui mesmo. Passo pro pessoal. É 991498275. Que sem a colinha eu não lembro deles, não. Então, olha só, gente.
Sertanejo já está voltando, vamos agitar, vamos sair. Agora, eu quero falar contigo de uma coisa muito importante, que é o que a gente faz esse programa para. Nós fazemos esse programa para fazermos a nossa parte. A nossa parte em relação à comunidade, em relação ao seu bem-estar. E aí eu quero te perguntar hoje, você já fez a sua boa ação hoje? Dá tempo. Você sabe por quê? Quem não vive para servir, não serve para viver. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta na semana que vem, uma semana iluminada para você. Até lá, tchau!